Peter Zapf, meu avô e os quatro temperamentos. Me responda uma coisa: a vida vale a pena? Muitas pessoas discordam sobre o que é uma boa vida e, particularmente, quando alguém me pergunta se a vida vale a pena, o meu primeiro impulso é dizer que não, logicamente falando, tá? Tipo, tudo aquilo que você construiu, um dia você vai morrer e vai ficar para outras pessoas que talvez não tenham o menor entendimento, nem o menor apreço pelas coisas que você cultivou e você não vai estar disponível para poder aproveitar, sabe? Então parece que tudo aqui é realmente, como diz o livro de Eclesiastes na Bíblia, é correr atrás do vento, é tentar agarrar a névoa, né? Tudo é vaidade, tudo é tolice, tudo é besteira. Em alguns momentos a gente para pensar nesses assuntos e eu sou grato por eu poder parar quando eu vejo um vídeo interessante, quando eu leio um texto interessante, quando eu ouço uma música que me toca de alguma forma. Porque, em geral, o que é a vida? A vida é compra de mercado, trabalhar, comer, dormir para depois morrer, limpar a casa, passar roupa, etc. e tal. E hoje eu parei para assistir um vídeo no YouTube sobre a teoria existencial do alce, do filósofo norueguês Peter Zapf, onde ele faz uma comparação entre a galhada, os chifres do alce gigante, lá da pré-história, com a consciência humana. Assim, se você não sabe o que é um alce, vai assistir Pica-Pau, tá? Porque aparece lá no Pica-Pau. O alce ele é muito maior do que um boi e ele tem chifres em forma de galhos e esses chifres também são enormes. Agora você imagina um alce gigante, né, com, sei lá, o dobro do tamanho de um alce atual, tentando correr para escapar de caçadores numa floresta. Cara, ele vai ficar enganchado em alguma coisa. E aquilo que era para ser uma arma de autodefesa acaba sendo a sentença de morte, porque vai impedi-lo de se locomover em algum momento. Assim como a consciência da gente. Segundo o Zapf, tá? Então, o excesso de consciência ele vai nos levar à ruína. Só que assim, o excesso de consciência que ele está falando me parece muito mais o excesso de informação. Igual a gente tem hoje uma sobrecarga cognitiva muito grande, quando eu falei do brain rot e de muita gente achar que tem TDAH, porque na verdade está com a cabeça cheia de excesso de dados, né? Muito ruído, muita informação, muita notificação. Esse excesso de informações ele realmente vai nos levar à ruína, já está nos levando. Muita gente que não sabia nem o que era ansiedade hoje se diz ansioso, muita gente que não sabia nem o que era TDAH hoje acha que tem. E o que mudou no final das contas? O Augusto Cury já falava disso em 2006 e tinha a ver com os hábitos de cidade grande. E agora todo mundo tem um celular na mão, então está todo mundo muito ansioso, muito preocupado, com a cabeça muito acelerada por padrão desde pequeno. Mas enfim, o que eu quero falar aqui é que esse excesso de informações, que o Peter Zapf vai chamar de excesso de consciência, né, essa galhada que está ficando tão grande que ela vai nos levar à ruína, ele diz que como sociedade a gente tem 4 formas de reagir a isso. E essas 4 formas ele chama de isolamento, ancoragem, distração e sublimação. Eu vou explicar cada uma. O isolamento não é você se isolar, mas é isolar aquilo que te faz sofrer, ou ignorar o que dói. Seria como, pensa você num grupo de amigos e tem uma pessoa que está tentando conversar com você e você não quer interagir com a pessoa porque você acha chato, ou então porque você acha que vai dar confusão, e aí você simplesmente ignora essa pessoa para continuar a conversa com os outros. Isso seria o isolamento para o Peter Zapf. Seria você ver um monte de coisas ruins na sociedade e que te causam desconforto, sofrimento, e você não parar para pensar nisso, e você ignorar o que dói. Né? Seria uma estratégia que as pessoas, enquanto sociedade, usam para lidar com esses problemas. Outra coisa seria a tal da ancoragem. Ancoragem vem de âncora, óbvio, né? Algo que te segura. Só que a ancoragem, na verdade, para os Zapf, são os sistemas de crença, as ideologias, né? Seja fé religiosa, fé no partido político, alguma coisa que te mantém com alguma esperança de que o futuro vai fazer sentido, que lá na frente a história vai se desenrolar, e o destino e Deus, alguma coisa vai fazer as coisas compensarem. A terceira estratégia que as pessoas, enquanto sociedade, utilizam são as formas de distração, as distrações, né? Que hoje estão muito evidentes graças às mídias, às redes sociais, mas você pode pensar também no trabalho e nas tradições como distrações, tá? E por último, o Zapf, ele vai pegar um termo emprestado da psicanálise, que é a sublimação. Sublimação em psicanálise, em psicologia como um todo, é você conseguir pegar um impulso ruim e fazer algo de útil com esse impulso, né? Tipo, eu tenho vontade de, como diz o Homer Simpson,
de ajudar as pessoas ao mesmo tempo que eu tenho vontade de bater nelas. E aí o Homer Simpson vira segurança particular e ele consegue realizar esse sonho de ajudar as pessoas e ao mesmo tempo bater nas pessoas. Isso é sublimação. Sublimação, no caso do Zapf, para lidar com essa angústia existencial do excesso de informações, é expressa através da filosofia e da arte, da beleza, né? Através da estética. Então, isso seria a forma mais elevada de você conseguir expressar aquilo que você sente e formar beleza a partir do sofrimento. Só que assim, o Zapf ele vai gerar algumas conclusões um tanto quanto espalhafatosas, depois de ter feito essa descrição até bacana, apesar de não concordar com o uso da palavra consciência para isso, mas beleza, é aceitável, dá para entender a ideia do autor. E eu vou chegar nesse ponto um pouquinho mais tarde. Eu quero sinalizar apenas um trecho do vídeo que eu anotei porque a frase é muito boa, que é o seguinte: queremos continuar vivendo, mas também ansiamos por paz e propósito. Entretanto, paz e propósito não existem de forma permanente. Para continuar, precisamos perseguir o inalcançável. E ao percebermos que é inalcançável, destruímos nossa motivação para continuar. Essas duas forças opostas colidem dentro de nós. Eu não usaria a palavra colidem, tá? Eu usaria a palavra coexistem. Mas faz sentido. Tipo, para continuar vivendo, a gente tem que ter momentos de paz e propósito. Esses momentos são ínfimos. Para mim, pelo menos, a minha rotina se resume a trabalhar, comer, dormir para depois morrer. Né? Cuidar da casa, lavar, quintal, passar roupa, etc. Tirando os poucos momentos que eu tenho de assistir alguma coisa que me interessa, tirando as raras ocasiões em que eu tenho uma conversa boa. Sabe quando você tem uma conversa boa que você está com dor de cabeça, está com fome e você esquece de tão boa que é a conversa? Parece que aquilo te energiza, aquilo traz de volta a vida para os seus ossos, né, para o seu interior. Esses momentos são bem raros, pelo menos para mim. Talvez vocês tenham uma bolha social mais saudável, mas para mim isso é bem raro. E o que muitas vezes me alivia é o tempo que eu passo com a minha filha. Então, tirando os momentos que eu passo com a minha filha, os momentos de conversa eles são raros e os momentos de solitude eles só fazem sentido quando eu não estou fazendo as coisas banais no dia a dia, quando eu consigo parar e ouvir uma música e ver um vídeo que me faz pensar em alguma coisa, ler um texto, por mais que hoje eu não leia tanto em papel, eu leio mais por audiolivros, justamente por causa da rotina corrida. E, de fato, quando a gente percebe que a gente não consegue ter essa paz e esse propósito permanente, a gente percebe que, olha, eu preciso continuar perseguindo isso, por mais que isso seja ínfimo comparado aos outros momentos da vida. E a gente percebe que a gente está correndo atrás do vento, a gente está correndo atrás de uma coisa inalcançável. E ao correr atrás de uma coisa inalcançável, pode acontecer da nossa motivação diminuir. Aqui eu vou discordar do Zapf, porque perseguir algo inalcançável nunca destrói a motivação para continuar, em todos os casos, pelo menos, né? Então, eu acho que para colocar a frase aqui bem colocada, perceber que nós estamos correndo atrás do vento, correndo atrás do próprio rabo, tentando agarrar a névoa, não necessariamente vai destruir nossa motivação para continuar, porque o ser humano ele não é lógico. O Zapf está dando uma resposta lógica, sendo que o sistema que o ser humano utiliza para pensar e para sentir é paraconsistente. Quando a gente falou um pouquinho dos princípios da lógica a partir de Aristóteles, a gente percebeu que cada um deles pode ser flexibilizado. E um deles, que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar, que era a lógica paraconsistente, ela demonstrou para mim, por A mais B, de que o ser humano ele não é lógico de fato. A lógica é uma coisa opcional. Né? A gente consegue sustentar contradições tanto cognitivas quanto emocionais, e a gente pode amar e odiar ao mesmo tempo, a crer e não crer ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Vai ter gente que vai dizer que não, eu discordo, e a gente tem demonstrações de lógica paraconsistente para afirmar esse tipo de coisa. Você não demole todo o sistema de crenças de uma pessoa só porque ela acredita em duas coisas contraditórias ou porque ela sente duas coisas contraditórias. E ela sente, tá? Quem de fato presta atenção nas próprias emoções sabe que é verdade. Então, a conclusão do Zapf aqui, ela está errada e ele vai prosseguir no erro a ponto de acreditar que, olha, para conseguir vencer as 4 estratégias de sobrevivência e ter uma vida mais plena, a gente deveria assumir o absurdo da vida, que ele parece um pouco um caminho, mas ele vai chegar numa conclusão antinatalista, tipo, as pessoas parariam de se reproduzir, né, e haveria só uma última geração de pessoas, e as pessoas morreriam e não teria mais gente no mundo, então não teria mais angústia. Uma solução absurda, que é tipo arrancar a perna para não sentir o dedão do pé bater na quina da porta. Então, eu vou tentar melhorar aqui a situação citando 3 filósofos existencialistas maiores que deram respostas melhores do que o Zapf
para essa angústia do excesso de informação da vida, ou como ele chamava, né, do excesso de consciência. Você tem o Kierkegaard, que vai dizer o seguinte: eu não preciso saber tudo, eu posso depositar minha fé em Deus, eu posso dar o salto de fé, saltar no abismo, saltar no vazio, e eu não sou onisciente, então eu me rendo, eu me entrego, e eu permito que a fé me guie. Isso é lindo. Tem a resposta do Nietzsche, que é boa, tá? Tem muita gente que fala mal do Nietzsche porque acha que ele estava celebrando, Deus está morto, quando na verdade quem leu vai perceber que ele está lamentando. Deus está morto, não tem mais um elemento transcendente, não tem mais uma moral objetiva para nos guiar. O que é que nós vamos fazer agora? O mundo vai pro beleléu? Não, então a gente tem que virar super-homem, cara. A gente tem que ter força de vontade. A gente tem que gozar a vida, a gente tem que correr atrás dos objetivos de maneira que a gente ame o nosso destino, que é o amor fati, né? De maneira que se a gente tivesse que viver milhões e milhões de vezes a mesma vida, que ainda assim valesse a pena, que é o eterno retorno. E a resposta do Nietzsche é amar a vida, no final das contas. Isso, isso não está errado, tá? E tem a resposta do Camus, que é intermediária, que o Camus vai dizer que, olha, já que não se obedece mais a uma lei transcendente, já que não se tem mais um valor absoluto, então, e se a gente começasse a criar nossos valores? Porque assim, eu trabalho como psicólogo desde 2012 e eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender o que elas gostam, de saber o que elas querem, de explicar as próprias emoções, sendo porque muitas vezes, né, não teve uma educação emocional, não teve uma família que dê suporte bacana para você se desenvolver, ou seja, porque na própria linguagem mesmo é limitado e a pessoa não desenvolveu o suficiente para conseguir explicar o que pensa, o que sente. De qualquer forma, a gente não é muito bom em entender o que a gente quer. E nesse ponto o Camus é muito correto ao dizer que e se a gente tentasse criar nossos próprios valores? Isso faz sentido. Vocês entendem que isso faz sentido? Então são três respostas muito melhores do que o antinatalismo do Zap. E são respostas mais humanas, inclusive. A resposta do Camus, do Nietzsche e a resposta do Kierkegaard. De qualquer forma, eu me lembro do meu avô. Porque esses três filósofos que eu citei, o próprio Zap, inclusive, por ser um pouco mais negativo, e meu avô, eu, meu pai, nós temos uma coisinha chamada temperamento melancólico. Eu já falei um pouquinho sobre as semelhanças entre o modelo da teoria dos quatro temperamentos de Hippócrates e o Big Five, que é mais aceito hoje. E eles têm muitas semelhanças, no final das contas, porque todo clichê acaba sendo verdadeiro. E o meu ponto aqui é o seguinte: nós temos quatro tipos de pessoas. O bobo alegre, que é amigo de todo mundo, que é o sanguíneo, que tem as suas explosões emocionais, é um tipo de gente que eu não consigo conviver. Você tem os coléricos, que eles são difíceis de conviver, mas eles são úteis, tá? Desde que você fale pouco, que você não exija muita profundidade deles, até porque eles são voltados para fora e não para dentro. É como se comparar Sócrates, né, que decide morrer para manter a coerência com as ideias, com o Alexandre o Grande, que estava lá tentando matar 1000 e dominar o mundo através da guerra. Né? Essa é a diferença entre o colérico e o melancólico. Eles conseguem grandes realizações, mas um é para dentro e o outro é para fora. Né? Um quer dominar o mundo, o outro quer dominar a si mesmo. Você tem o fleumático, que costuma ser um elemento pacificador, né, porque quer viver uma vida de boa, segura, estável, e pode ser um pouco chato, porque, enfim, são pessoas mais rígidas, mais apegadas a regras, e isso, para mim, pelo menos, é um problema. E você tem os melancólicos, são pessoas profundamente emocionais e racionais ao mesmo tempo. Racionais, tá? São dois elementos que deveriam ser contraditórios, mas não são, e estão presentes no melancólico. Então, como a percepção emocional ela é muito apurada, como a percepção lógica também é muito apurada, acaba que a gente lembra de mais coisas, a gente vê inconsistências no comportamento das pessoas e fica difícil conviver se a gente consegue enxergar por através das máscaras sociais. Então a gente olha para as relações de poder e a gente pensa, poxa, cara, que merda, hein? Nem vale a pena. E a gente fica um pouco mais isolado, um pouco mais negativo. E sendo esse tipo de pessoa, uma vez eu perguntei para o meu avô, que também era melancólico, vô, você que viveu a vida toda aí cuidando de seus filhos, trabalhando, ganhando dinheiro, viveu o casamento até a esposa falecer, e era um casamento difícil, inclusive. Correr atrás disso tudo na vida vale a pena? Valeu a pena? Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, Fê, valer a pena não vale, mas é o que tem para fazer. E aí eu lembrei do Camus. Camus dizia que o único problema filosófico real é o suicídio, né? Porque a gente deve viver, no final das contas. E a resposta lógica que eu tirei a partir daquilo que meu avô disse é que não tem vantagem nenhuma na inexistência. A vida ela te traz sofrimento, mas ela também te traz alegrias. Então, não é que se viver seja bom de fato, é que é o que tem para hoje, é o que dá para fazer.